Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Hoje é quarta-feira, dia 17 de setembro. Eu sou o Rodrigo Oliveira e esse é o nosso Acorda Sucupira. É o seguinte, hoje dia de super quarta com 94% de chance, de probabilidade de um corte de 0,25 pontos percentuais ou ponto percentual no Fed Funds, que é a Selic, dos Estados Unidos, lá pelo FOMC, que é o Copom americano, né? Hoje também o Banco Central nosso se reúne, a gente fala dele um pouquinho mais, porque todo mundo está de olho nesse corte nos Estados Unidos e todo mundo está de olho na entrevista do Powell, que acontece tradicionalmente às 15h30, às 15 horas do horário de Brasília, sai a decisão do Fed e às 15h30 a entrevista coletiva com o Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, né, o Fed americano, o Banco Central americano, onde ele vai dizer, nessa entrevista em que ele vai dizer como que o Banco Central americano está olhando para os juros, né? Teremos dois ou três cortes até o fim do ano na curva, né, no juro futuro norte-americano, naquela ferramenta da Bolsa de Chicago. Você tem 70% de chance, né, na precificação, 70% de probabilidade de 3 cortes de 0,25 nos juros norte-americanos neste ano. Então, um agora, dia 17 de setembro, depois outro no dia 29 de outubro e depois um terceiro no dia 10 de dezembro, levando os juros norte-americanos da faixa de 4,25 a 4,50 para 3,50 a 3,75, né? Então você tem aí 3 cortes de 0,25, então 0,75 ponto percentual de redução na taxa de juros americana. O que isso significa, né? O que significa é o que vocês viram ontem. Bolsa aqui no Brasil, né? Estou falando aqui para a gente, para o brasileiro. Para os Estados Unidos é o que significa corte de juros em todos os lugares, né? Aumenta ali o consumo, melhora um pouco, alivia um pouco ali o mercado imobiliário que anda muito pressionado com juro alto. A perspectiva de mais queda de juros pode incentivar investimentos de mais longo prazo das empresas. Então isso tudo deve ajudar o mercado interno norte-americano. Mas para a gente, né? Primeiro efeito, uma possível queda do dólar contra praticamente todo mundo, né? Lembrando que, de grosso modo, os juros é o preço do dinheiro, então se estão pagando menos pelo dólar, o dólar começa a valer menos. Então o DXY já está aí na casa dos 96,8, 96,8, isso agora na minha tela aqui, em alta de 0,15, mas a tendência é de queda do dólar contra o DXY, que é esse índice de moedas, né, principalmente aí carregado em euro e ien, de moedas de países mais desenvolvidos, mas também contra os emergentes. Ontem o dólar caiu contra o real e fechou a 5,2962, né, 5,30, mas já na casinha, já beliscando aí uns 5,29, né, que muita gente achava impossível ou até improvável. Estamos aí na casa dos 5,30 e talvez cheguemos até, tem um overshooting aí para baixo, que a gente pode chegar em uns 5,25, 5,20, quem sabe, né? Então, talvez, né, correndo o risco aqui de passar muita vergonha, né, no futuro e desnecessariamente, porque eu podia simplesmente ficar quieto, mas talvez para quem está pensando em fazer uma reservinha em dólar, talvez seja um bom momento para comprar um pouquinho de dólar nessa descendente aí que o dólar deve assumir nos próximos meses. Lembrem-se que o Powell pode dizer que, olha, a gente realmente vai cortar agora, cortou agora 0,25, vamos cortar mais 0,25 em outubro e pretenderemos cortar mais 0,25 em dezembro. E lá no dot plot, né, que é o gráfico de pontos do Fed, que é onde você vê como os membros do Fed estão pensando os cortes de juros, entre outras coisas, você olha lá e vê, olha, realmente os membros do Fed estão aí precificando, esperando ter uma expectativa de 3 cortes até o fim do ano, né? Lembrando que em junho, quando saiu o último dot plot,
Essa expectativa era de 2 cortes, um agora em setembro, que deve se concretizar hoje, e outro no fim do ano, em dezembro. O que pode acontecer é aparecer um novo em outubro. E no Brasil a gente tem também decisão de juros, né? Eu falava que o dólar então abaixo de 5,30 e a Bolsa em nível recorde novamente nos últimos 4 pregões, 3 recordes na Bolsa. A Bolsa que está agora em 144.061 pontos, com 19,77% de alta neste ano, né? Praticamente 20% de alta, e deve continuar subindo. E por que deve continuar subindo? Há uma rotação natural, agora com o começo dos cortes lá nos Estados Unidos, começo dos cortes de juros, há uma rotação natural que deve trazer dinheiro aí para os emergentes. Ontem, volume de 21 bilhões, quer dizer, já volta mais ou menos ao normal. A gente teve na segunda-feira um volume muito baixo e novo recorde, mas agora um volume alto não, mas um volume comum, né? Médio, e isso ajuda a reforçar esse call de bolsa, essa ideia de que a bolsa deve reagir bem agora para o que está acontecendo. Mas e Bolsonaro, e Câmara, e PLEC da blindagem, anistia, isso tudo é outro problema. O mercado não está interessado nisso, pelo menos por enquanto, né? Na semana que vem talvez entre a história da MP 1303, hoje tem a votação provável daquela MP da tarifa social de energia elétrica, alguns outros problemas que a gente vai tendo aí no fiscal, mas esse fiscal já está precificado. O que não estava precificado é o início, ou extremamente bem precificado, é o início do corte de juros, com 3 possíveis cortes daqui até o fim do ano. Enquanto isso, no Brasil, o Copom se reúne para, mais uma vez, ratificar os 15% de juro na Selic até o fim do ano. Por quê? Porque embora a inflação ainda também não está controlada, mas está numa descendente, indo em direção à meta, no mercado de trabalho a gente continua, como ontem a PNAD mostrou, 5,6% de desemprego, o menor índice o menor número, né, do levantamento histórico aí desde que essa PNAD foi alterada lá em 2013, 2014, se não me falha a memória. Então você tem aí a gente trabalhando praticamente com pleno emprego e com ganho real nos salários, né? As pessoas estão ganhando mais dinheiro, e isso obviamente é um dos efeitos que não é o efeito esperado quando você aumenta os juros, né? O que você quer quando você aumenta os juros é desacelerar a economia. A gente já tem o PIB desacelerando razoavelmente, mas o emprego continua, o mercado de trabalho continua aquecido, o que é pressão inflacionária, tá? E por isso o Banco Central está se segurando para cortar os juros. Enquanto o Banco Central segura o juro aqui e o Banco Central norte-americano corta o juro lá, esse diferencial de juros aumenta e facilita para que as pessoas peguem dinheiro emprestado lá nos Estados Unidos e emprestem dinheiro aqui no Brasil. Imagina, você pega dinheiro emprestado a 3,5% e empresta aqui a 15%, né? Então isso traz muito dólar, segura o dólar, e aí no efeito colateral acaba que pode até acelerar o nosso corte de juros. Mas por enquanto o Banco Central deve se manter aí segurando essa história de que o juro não cai até o fim deste ano. Então hoje fica todo mundo por conta da super quarta, basicamente, e todo mundo de olho no que pode acontecer aí com a fala, principalmente, do nosso querido Jerome Powell. Às 6 horas sai a decisão de juros por aqui, já com o comunicado do Copom, que não deve trazer muita novidade, no máximo aí tirar aquela história do ciclo de alta de juros, etc. e tal. Beleza? Por enquanto, o mercado futuro americano caindo 0,10% para o S&P 500 e 0,12% para a Nasdaq, né? Menos 0,12 de queda aqui para a Nasdaq nesse momento aqui por volta das 8 horas da matina. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos e vamos esperando com calma e com atenção para ver quais são as pistas que o nosso querido Jerome Powell vai dar para a gente. Jerome Powell
vai dar pra gente na coletiva de imprensa às 15h30 horário de Brasília, beleza? Amanhã, só lembrando, não haverá a nossa live no YouTube, mas sexta-feira a gente volta com o nosso podcast. Na segunda a gente não vai ter podcast também, mas na terça-feira estaremos de volta com a live, beleza? Então, sexta-feira podcast e terça-feira a live funcionando normalmente, e aí voltamos à programação normal. Beleza? Bons negócios a todos nessa quarta-feira até sexta-feira para vocês, e a gente se vê e se ouve então muito em breve. Até lá e força, Sucupira! Acorda, Sucupira!